Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 4. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos ao Senhor nesta hora. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite, e muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Obrigado pela tua santa palavra, porque acabamos de lê-la e pedimos que o Senhor nos dê a graça de podermos compreendê-la de forma edificante, salvífica. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreendermos a tua palavra, que o teu Espírito possa nos capacitar e que o Senhor possa tirar todo empecilho, para que assim estejamos aprendendo mais da tua vontade para as nossas vidas, conhecendo mais o teu conselho, a tua verdade, para que assim possamos andar de acordo com ela, não pecando contra o Senhor, antes obedecendo aos teus mandamentos, e assim vivendo em santificação, testemunhando da fé em Cristo Jesus e sendo sal da terra e luz deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, nesta hora, a de fato estarmos com os nossos corações contritos, quebrantados, desejosos por receber a porção da tua palavra que nos será ministrada nesta hora. Assim eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, existem dois erros que devem ser evitados por aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo. Dois erros que nós precisamos evitar a todo custo, pois eles certamente são muito prejudiciais, especialmente para a comunhão da igreja. Veja, o primeiro erro que eu gostaria de mencionar é o erro de nós usarmos a liberdade cristã de uma forma inconsequente, de uma forma irresponsável. E veja, como é que isso pode acontecer quando muitas vezes nós exercemos a liberdade cristã, não levando em consideração a consciência dos irmãos que são mais fracos? E por vezes, até mesmo tratando esses irmãos com um certo desprezo e não aceitando o fato de que eles ainda não alcançaram uma determinada compreensão da vida cristã. Então, podemos cair nesse erro de exercer a liberdade cristã de forma equivocada e desprezarmos aqueles que não têm o mesmo entendimento, a mesma maturidade, o mesmo conhecimento que nós temos. Porém, um outro erro que deve ser evitado, eu falei que ia mencionar dois. O segundo erro é que precisa ser evitado também, é o erro do legalismo, pois o legalista, ele busca roubar a liberdade que nos é dada pela graça de Deus. O legalista, ele faz das pequenas questões como que testes para a verdadeira espiritualidade. Então, qualquer um desses erros, queridos, pode ser muito prejudicial para a vida dos cristãos, para a comunhão entre eles, para a unidade da igreja. Veja, no último domingo,
nós vimos que o apóstolo Paulo, ele exortou aos crentes ali da igreja de Roma a despertarem do sono espiritual, porque, segundo ele, a noite já vai alta, e eis que está raiando o dia, ou seja, está cada dia mais se aproximando aquele grande dia do retorno do Senhor Jesus Cristo. Logo, nós precisamos despertar e nós precisamos estar cada dia mais nos preparando para esse encontro com o Senhor Jesus. Aqui no capítulo 14, queridos, Paulo ele vai tratar de uma forma mais específica acerca de uma questão que estava surgindo ali na igreja de Roma e que ameaçava a comunhão entre judeus e gentios. Veja, como nós temos estudado, aqui a igreja de Roma ela era composta desses dois grupos. De um lado, os gentios, do outro, os judeus. Ambos haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo, faziam parte da mesma igreja. Então, Paulo aqui ele vai tratar de uma questão que estava dividindo ali aqueles irmãos, que era a questão da nossa liberdade em Cristo. Então, havia uma situação que estava gerando tensão entre esses dois grupos, especialmente relacionada à questão das comidas e também com relação à questão das festas religiosas do povo de Israel. Então, como eu havia dito, nós precisamos ter em mente que a igreja de Roma ela era composta desses dois grupos que haviam se convertido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que estavam ali e tinham diferentes opiniões acerca desses assuntos relacionados de uma forma mais específica às leis cerimoniais de Israel. A questão da comida, de animais que eram considerados impuros, a questão dos dias de festividade de Israel. Então, essa era uma situação que estava afetando diretamente o relacionamento entre aqueles crentes, a comunhão entre eles. E Paulo, então, julga que é importante, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, é importante tratar a respeito deste assunto para que aquela questão pudesse ser resolvida. Era um problema que estava certamente impactando a igreja ali de Roma. Entretanto, queridos, meditar neste assunto não é somente algo que é pertinente para aquela época. Para os nossos dias também é pertinente. É importante nós lidarmos com estas questões, porque, de fato, nós vamos encontrar pessoas dentro da igreja cristã que têm algumas dificuldades com relação à questão de comidas e com relação ao calendário litúrgico ali de Israel. Esse é um dos assuntos que para alguns é motivo de disputa dentro da igreja. E veja, não somente isso, tocar nesses assuntos é importante porque esse assunto ele vai nos ajudar a tratar de questões referentes à liberdade cristã, referentes a aquilo que os teólogos chamam de questões indiferentes, ou seja, questões que não são exatamente matéria de fé. E é impressionante, queridos, como nós cristãos temos o péssimo hábito de pegarmos essas questões que não são essenciais à fé cristã e transformarmos elas em verdadeiros cavalos de batalha. E muitas das divisões que acontecem dentro das igrejas é justamente por questões que não são essenciais à fé cristã. Então, para os cristãos da igreja de Roma, essas questões, como eu disse anteriormente, elas estavam relacionadas à comida e à guarda de certos dias especiais. Com base nisso, meus queridos, nós vamos hoje tratar a respeito deste assunto. E eu gostaria então de começar a tratar com os irmãos, observando aqui a instrução que o apóstolo Paulo traz à igreja.
Veja que ele começa trazendo uma instrução, dizendo assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. A primeira instrução que o apóstolo Paulo nos traz aqui no capítulo 14 é que aqueles irmãos fortes, ou a igreja, vamos dizer assim, deveria acolher aqueles irmãos que eram débeis na fé, aqueles irmãos que eram de consciência mais fraca, que ainda não eram tão maduros na fé, vamos dizer assim. Então, antes de tudo, é importante nós entendermos qual é o significado dessa expressão débeis na fé. Eu acho que é importante compreendermos antes de qualquer coisa. Quem eram esses débeis na fé? Primeiro, eram pessoas crentes. Eram pessoas que realmente haviam sido convertidas ao Senhor Jesus Cristo, que tinham se arrependido dos seus pecados, que tinham crido em Cristo e tinham sido salvos. Segundo, esses que Paulo chama de débeis ou fracos na fé, o problema deles não era que eles não tinham fé. Não era porque eles tinham uma fé em Deus fraca. Não era isso. O problema dessas pessoas era que o entendimento que elas tinham da salvação e das implicações da salvação ainda não havia sido amadurecido. Terceiro, a dificuldade que elas enfrentavam era porque elas vinham do judaísmo, ou seja, elas tinham sido criadas no sistema do judaísmo, tinham sido ensinadas desde a mais tenra infância a observar as leis cerimoniais de Israel, uma série de regras concernente à questão dos alimentos que podiam comer e que não podiam comer, com relação a dias santos. Então, elas vêm do judaísmo e trazem essas regras, achando que no cristianismo aquelas regras continuavam valendo. Uma quarta característica desses que são chamados de fracos na fé é que essas pessoas fracas na fé poderiam no futuro se tornarem fortes. Ou seja, elas eram fracas na fé porque ainda não tinham um entendimento claro sobre essas questões da vida cristã, mas uma vez que o Espírito Santo as convencesse mediante as Sagradas Escrituras, elas poderiam sim avançar. Com o auxílio do Espírito Santo, elas poderiam se tornar também fortes nesse sentido, maduras nesse sentido. Pessoas que não tinham as suas consciências fracas, mas fortalecidas pelas convicções trazidas pelo Espírito mediante as Sagradas Escrituras. Então, queridos, esse débil aqui na fé é alguém que antes de tudo era um crente em Cristo. Não podemos esquecer disto. Mas que ainda não tinha tido um entendimento claro a respeito de alguns aspectos da vida cristã, especialmente a relação do cristão com a lei cerimonial. Mas eram pessoas que estavam na igreja e que poderiam, com o auxílio do Espírito Santo, alcançar o entendimento correto em relação a essas questões nas quais eles tinham dificuldade. E então, queridos, aqueles judeus novos convertidos, eles estavam ali em Roma e eles tinham um temor, eles tinham medo, eles tinham receio de comer aquelas carnes que eram vendidas ali em Roma, porque eles não sabiam se aquele animal tinha sido, a forma como ele tinha sido abatido, se ele tinha sido degolado ou não, se aquela carne tinha sido sacrificada aos ídolos. Então, além de não comer determinados tipos de carne de animais, tinha também essa questão de saber como é que o animal foi morto, em que condições.
E aí os judeus que estavam na igreja, eles olhavam para aquele tipo de carne com certa desconfiança e preferiam não comer carne porque, segundo eles estariam pecando contra Deus se comessem. Já os crentes que não eram judeus, que tinham se convertido ali dentre os gentios, eles acreditavam que todos aqueles alimentos haviam sido purificados por Deus. Então, para eles não havia nenhuma dificuldade em se alimentar daqueles alimentos, daquelas carnes que eram vendidas ali em Roma. Eles acreditavam que fazia parte da liberdade em Cristo comer todo tipo de alimento, que não haveria nenhum problema. E é interessante porque Paulo, ele se inclui dentre esses que têm essa compreensão, tanto é que ele se inclui entre os fortes. No capítulo 15, verso 1, ele diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, queridos, Paulo fala a respeito destes irmãos fracos e irmãos fortes, assim. Não é necessariamente que eles eram crentes de uma segunda categoria. Não, eles eram crentes em Cristo, lavados no sangue do Cordeiro. Eram realmente salvos em Cristo, mas que, de acordo com a sua compreensão, eles ainda estavam engatinhando nas questões relacionadas à maturidade de consciência, especialmente concernente à lei cerimonial, enquanto que outros não tinham dificuldade. Agora, tendo entendido isto, voltemos aqui para a instrução do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então Paulo vai ensinar à igreja qual deve ser a atitude dela. Ele vai ensinar aqui aos fortes qual deve ser a atitude deles em relação àquelas pessoas que eram fracas na fé. E a instrução de Paulo pode ser então dividida em duas partes. Primeiro ele diz: acolhei ao que é débil na fé. Acolhei ao que é débil na fé. Essa palavra acolher, né, é a mesma palavra que Paulo vai utilizar no versículo de número 3, quando ele vai dizer: quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Veja só que interessante. Essa palavra acolheu do verso 1 é a mesma palavra que Paulo utilizou do verso 3. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo assim aqui? É que nós devemos acolher esses irmãos mais fracos, assim como nós fomos acolhidos por Deus. Nós devemos receber esses irmãos mais fracos do mesmo modo que Deus já nos recebeu. E do mesmo modo que nós fomos recebidos por Deus com o mesmo amor, com a mesma paciência, com a mesma misericórdia, nós devemos também demonstrar para com os nossos irmãos. Paulo se preocupa tanto com isso que ele repete no próximo capítulo essa instrução. Lá no capítulo 15, verso 7, ele vai dizer assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus Pai. Mais uma vez ele está reiterando esta instrução, para que aqueles irmãos mais maduros pudessem acolher aqueles que eram mais novos, mais fracos em sua consciência. E é desse modo, queridos, que nós devemos receber o irmão ou a irmã que não concorda conosco com relação a questões que não são essenciais à fé, com relação a questões que são de natureza indiferente. Devemos receber esses irmãos com a mesma cordialidade, com o mesmo amor, com o mesmo prazer que o Senhor mostra para com eles e também já mostrou para conosco, para com todos.
A segunda parte da instrução, aqui em Romanos 14, verso 1, Paulo vai dizer em seguida que a igreja deveria acolher esses irmãos sem discutir esses assuntos controversos, esses assuntos que se tratam de questões de opinião. Verso de número 14 ainda: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Os irmãos mais fracos tinham dificuldades em algumas áreas que os irmãos mais fortes não tinham. Isso é fato. E Paulo vai instruir aos mais fortes para que eles não ficassem discutindo essas questões de opinião com os mais fracos. O irmão mais forte, ele deveria ter essa consciência. Ele deveria ter esta maturidade. Pois o irmão mais fraco, pela falta de entendimento, ele vivia preocupado, ele vivia temeroso, cheio de dúvidas. Ele não sabia com clareza se era certo ou se era errado. Então isso era algo que de fato o incomodava. Ele vivia se questionando: será que fazer isso é certo ou não? E o conselho que Paulo traz aqui à igreja é que recebessem esses irmãos na igreja e recebessem e acolhessem com amor, não para discutir opiniões, não para ficar com essas questões que não implicavam na salvação, não para ficar tocando nesses assuntos propositalmente, só para ver a aflição do irmão mais fraco diante daquela situação, não para fazer chacotas, não para ficar zombando e assim agravando ainda mais a dificuldade daqueles irmãos. Isso era algo que de fato, meus queridos, poderia acontecer. Então essa é a instrução que Paulo dá aqui a esses irmãos mais fortes. Eles deveriam acolher os irmãos mais fracos com amor, sem ficar discutindo opiniões com eles, com respeito a essas questões que não implicavam na salvação em Cristo Jesus. Agora, dito isto, uma vez que Paulo traz essa instrução primeira para os mais fortes, ele vai aqui agora entrar na questão em si. Então, hoje nós vamos ver que ele vai entrar na questão da comida. A primeira questão que o apóstolo Paulo trata é com relação a comer ou não comer carne. Essa questão que Paulo vai tratar aqui, não há nenhum mandamento claro a respeito dela. Então, esse é um tipo de assunto que nós devemos aplicar o ensino geral do Evangelho para que possamos chegar a alguma conclusão a respeito dela. Então, esses assuntos, tanto relacionados, primeiramente ele vai tratar das questões relacionadas à comida e relacionados também à questão do calendário de Israel, o calendário litúrgico de Israel, conforme nós vamos ver mais adiante. Então, queridos, ele vai mostrar que o pensamento dos irmãos fracos e dos irmãos fortes, eles precisam, ele vai mostrar aqui qual era o posicionamento desses dois grupos, relacionados à comida. Então, o posicionamento dos dois grupos relacionados a comer ou não carne. Verso 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, qual era a perspectiva dos fortes, vamos dizer assim? Veja, Paulo começa dizendo assim: um crê que de tudo pode comer. E de fato, o pensamento daqueles irmãos que eram mais fortes, mais maduros, eles entendiam que essa distinção entre alimentos, esses alimentos podem, esses alimentos não podem, isso aí já havia passado, porque a lei cerimonial
ela já não mais vigorava para eles. Cristo já havia realizado e cumprido perfeitamente a lei moral. Ela já tinha sido findada em Cristo, então eles não tinham nenhuma dificuldade com essa questão dos alimentos. Eles entendiam que Cristo já havia santificado todo o alimento, então eles comiam de tudo. Para eles não tinha importância se eles iam comer carne de porco ou não. O judeu já não aceitava comer carne de porco. Eles não tinham dificuldade de comer carne de animais que foram mortos, sufocados. O judeu já tinha essa dificuldade. Eles não tinham dificuldades de comer carne com sangue. O judeu já tinha essa dificuldade. Então, queridos, veja, os fortes, eles não viam nenhuma dificuldade em comer todo tipo de alimento, todo tipo de carne. Já a perspectiva dos fracos, veja só, Paulo vai deixar claro também. Ele diz, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Veja que Paulo afirma aqui que o irmão mais fraco, ele não comia carne, obviamente porque os judeus, como eu disse, eles tinham esses critérios lá de Levítico 11, os animais que eles podiam comer, os animais que eles não podiam comer, a forma como eles tinham sido mortos, certo? Em determinados períodos festivos de Israel não se podia comer carne. Então havia todos esses critérios da lei cerimonial que eles trouxeram para o cristianismo e tinham dificuldades, então, de se alimentar de certos alimentos, em especial alguns tipos de carne, como a carne de porco, certos tipos de peixes, que também eram proibidos. Então você vai ver lá no Antigo Testamento uma lista de animais que eram proibidos em Levítico. E sem falar que em determinados dias especiais, segundo a lei cerimonial, não se podia comer carne de animal nenhum. Então esse era o contexto do que estava acontecendo ali na cidade de Roma, na igreja de Roma. Aqueles irmãos mais fracos, eles tinham toda essa preocupação, eles se eximiam de comer carne, só que era uma igreja só. Uma igreja que se reunia como nós nos reunimos para momentos de comunhão e de compartilhar alimentos. E agora? Como é que faz? Então, era uma questão ali que estava trazendo dificuldades para aqueles irmãos, especialmente no que diz respeito à comunhão. Como eu disse, outro problema também que os judeus tinham era o costume pagão de sacrificar o animal nos templos, e depois a carne, então, desses animais era vendida no mercado. Os judeus, então, achavam errado comer aquele tipo de carne. Eles achavam que ela estava, de alguma forma, contaminada por causa da idolatria. Então, por esse motivo, eles não comiam carne, só comiam legumes. E é interessante porque você vai ver, ainda hoje, há em alguns locais e determinados contextos, essa dificuldade. Lá em Belém, alguns evangélicos na época do Sírio, eles não comem a maniçoba, o pato no tucupi, que é feito porque eles acham que de alguma forma aquilo ali foi dedicado a um ídolo. Lá na Bahia, alguns irmãos não comem o acarajé que é feito porque acreditam que aquilo ali, uma vez que foi dedicado ao ídolo, aquilo ali está contaminado, é algo que é impuro. Então, você vai perceber que essa questão da comida, que às vezes a gente pensa que está tão longe da gente, mas não está. Lá na minha terra, na Paraíba, era relacionado à questão do São João, que lá é muito forte, as festas de juninas, e o que podia e o que não podia. Então, queridos, veja, a gente precisa olhar
com calma para essa instrução do apóstolo Paulo, porque ela afeta diretamente a questão da nossa liberdade cristã. Até onde podemos ir, até onde não podemos ir, o que é certo, o que é errado. Então Paulo vai estar instruindo aqui esses irmãos a respeito desse assunto. Então, Paulo vai dizer qual era o perigo que aqueles dois grupos estavam correndo diante daquela situação. Paulo vai mostrar que dessa situação surgia dois grandes perigos. Primeiro, verso 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, os dois grupos enfrentavam dois tipos de perigos. Primeiro, eu quero ressaltar aqui o perigo dos fortes, que ele menciona: quem come, não despreze o que não come. Então, o perigo para aqueles crentes mais esclarecidos era desprezar os irmãos mais fracos. Era olhar, rapaz, esse judeu está perdendo de comer aqui essa carne, só come legume, é um fraco. Sendo que em Cristo tudo foi santificado. Às vezes, queridos, o entendimento intelectual tende a produzir uma certa arrogância. Então, é um perigo que sempre corre aquela pessoa que ela é mais intelectual, que é desprezar aqueles que são menos intelectuais. Então, o orgulho intelectual é um pecado terrível, que está sempre pronto a dominar aqueles que têm entendimento. Está sempre batendo ali na porta, é uma tentação que está sempre ali presente, batendo na porta. O apóstolo Paulo, conhecendo a natureza humana, sabe que o orgulho é um perigo para aqueles que são mais esclarecidos. Por esta razão ele vai dizer: não despreze o seu irmão. Você que come dando graças a Deus por ele ter dado todos aqueles alimentos e sem nenhuma dificuldade de consciência, você faz uso deles, você participa deles, você se alimenta deles. Então, tenham cuidado para que vocês não pequem contra o irmão mais fraco. Então, nós precisamos compreender isso. Lá no texto que nós lemos de Romanos, capítulo 1 Coríntios capítulo 8, Paulo vai dizer: concernente às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos somos senhores do saber. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, eu sei, irmãos aí de Corinto, que o ídolo nada é, eu também sei disso. Mas preste atenção, o saber ensoberbece, o amor edifica. Então, cuidado para que você não se ache tão esclarecido e acabe menosprezando aqueles que não têm a mesma compreensão que você. Mas o segundo perigo era o perigo dos fracos, de julgarem os fortes. Veja só, verso 3 ainda: e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então Paulo também sabia que o perigo para o irmão fraco nessa situação era querer julgar o outro. E com esse julgar, Paulo quer dizer, não é, justamente que o irmão mais fraco, ele poderia olhar para aquele irmão que estava ali comendo carne e dizer assim: não, esse aí não é um crente verdadeiro. Olha só, comendo carne de porco, comendo carne com sangue. Aquele homem não é o crente. Se fosse, não comeria tais coisas. O perigo desse irmão é justamente trazer esse julgamento, trazer esse veredito, trazer esse juízo. Se essa pessoa fosse crente, não comeria. Ou então, falta muito para esse crente ser um crente consagrado. Está vendo? Ele está comendo carne aí, carne de porco. Ou seja qual for o tipo de carne. Então, Paulo orienta que os irmãos mais fracos não caiam nessa armadilha. Paulo sabia que a tentação de julgar estava mais próxima do irmão fraco,
Porque o irmão fraco na fé, ele não tinha clareza de entendimento a respeito daquilo. Ele não compreendia realmente as implicações da vida cristã naquela área. Então, por conta disso, ele ficava julgando os outros. Ele evitava de fazer aquilo e julgava quem fazia. Ou seja, o irmão mais fraco, ele tinha a tendência de criar as suas próprias regras, de fazer uma lista para si, mas uma lista que ele também colocava como critério, como teste de fé para os outros. Mas aquela lista era uma lista criada pela cabeça dele. Então, na cabeça dele, um crente consagrado não deveria comer carne, deveria só comer legumes. Então, ele cria o modelo e ele mesmo quer que todos se enquadrem naquele modelo. E ele acaba cometendo o erro, como diz o apóstolo Paulo aqui, de julgar os outros com base não na palavra, mas nos seus próprios padrões, nos seus próprios critérios, nessa lista de regras que ele mesmo estabeleceu. Então, Paulo vai ensinar aos irmãos fracos porque eles não deveriam julgar os irmãos mais fortes. Por isso que ele vai dizer aqui aos irmãos fracos na fé que eles não deveriam julgar os outros por questão de comida. Primeiro, porque Deus acolheu esses irmãos, os irmãos que Paulo chama aqui de fortes. Veja aí o verso 3. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então Paulo afirma, olha, você que não come, quem é você para julgar aquele que come? Quem é você para trazer um julgamento, dizer que essa pessoa não é crente, tendo em vista que Deus acolheu essa pessoa? Deus recebeu em Cristo essa pessoa. Essa pessoa agora faz parte da família de Deus. Então quem é você para excluí-lo? Se foi Deus quem o acolheu. Então, é interessante porque você vai perceber que Paulo chega a ser até duro com o irmão fraco aqui. No geral da exortação ele não é, mas aqui ele é duro com esse irmão mais fraco. Então, ele sabia que essa era uma tendência dele ter esse tipo de julgamento. Agora, quando você vai ver o apóstolo Paulo tratando de questões referentes às leis cerimoniais lá na carta aos Gálatas, quando alguns judaizantes queriam trazer essas ordenanças da lei cerimonial como sendo meios de salvação, aí Paulo vai pegar muito mais pesado. Paulo vai condenar totalmente. Mas aqui o argumento de Paulo é esse. Se Deus recebeu esse irmão, quem é você para dizer que ele não é um irmão em Cristo? Quem é você para rejeitá-lo? Segundo, porque o irmão fraco não deve julgar o servo alheio. Veja que Paulo também acrescenta aqui. Quem és tu que julgas o servo alheio? Paulo aqui está usando uma ilustração conhecida dos seus leitores, dos seus ouvintes. Naquela época, as pessoas ricas, elas tinham muitos servos em suas casas. Algumas eram responsáveis pela comida, outros responsáveis por atender a mesa. E era uma atitude extremamente grosseira, alguém que estava hospedado em uma casa, tratar mal os servos daquela casa, daquele senhor. E Paulo vai usar essa ilustração para dizer, quem é você para julgar o servo alheio? É como se Paulo estivesse dizendo, você está criticando os irmãos em Cristo, julgando o comportamento deles, e até os condenando, dizendo que eles não são crentes. Você está cheio de presunção, você não tem esse direito. Eles têm um Senhor que é Cristo. Não se preocupe,
é com Ele que eles vão prestar contas. Então perceba, meus irmãos, a seriedade da situação. Paulo não só diz aos irmãos fracos que eles não deveriam julgar os fortes com respeito a essa questão da comida, somente porque Deus os recebeu, mas também porque agora eles são servos de Deus, eles são propriedade de Deus, eles pertencem a Deus. Deus é o Senhor deles e Deus é quem tem o direito de dizer e de julgá-los. Então, queridos, se quisermos ficar julgando uns aos outros, estaremos exercendo um direito, estaremos exercendo uma autoridade que não nos compete. Esse direito, essa autoridade pertence somente a Cristo, que é o Senhor da igreja. Somente a Cristo. Mas, obviamente que o mandamento para não julgar aqui não é absoluto, é referente a essa questão em específico, né? Terceiro, o irmão mais fraco não deve julgar o forte, porque o Senhor é capaz de sustentá-lo. Paulo também vai dizer aqui, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, Paulo está aqui se dirigindo àqueles irmãos mais fracos que julgavam os irmãos mais fortes por comerem carne, dizendo assim: olha, não se incomodem, vocês não são senhores deles, não devem ficar julgando eles, vocês não devem julgar o servo alheio, porque o Senhor deles é poderoso para os sustentar, para os manter, para os fazer perseverar. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, não se preocupe com o irmão mais forte, porque o Deus que já começou a boa obra na vida deles, vai completá-la em Cristo Jesus, vai sustentar a vida deles até o fim. E aqui, queridos, diante dessas verdades, eu gostaria de tirar algumas lições para as nossas vidas nesta noite. A primeira delas é que a igreja deve acolher os fracos na fé. Primeiro, os mais fracos devem ser recebidos na igreja e não devem ser recebidos como objeto de discussão, objeto de desprezo, porque de fato, queridos, não é essa atitude que Deus espera de nós. Alguém pode chegar na igreja e não ter entendido algumas implicações do evangelho na vida cristã. Alguém pode chegar na igreja e ainda não ter entendido essas questões de liberdade cristã, mas é um crente. É alguém que nasceu de novo. É alguém que é uma nova criatura. E nós não podemos forçar essa pessoa que chegou agora, que ainda é imatura, a ter um grau de maturidade que nós temos. Fazer com que ela amadureça de uma hora para outra. Precisamos compreender, queridos, que é um processo. Um processo do qual nós todos tivemos que passar por ele. Então houve um tempo em que nós também éramos fracos na fé. E com o passar do tempo, com a paciência dos irmãos, com o auxílio do Espírito Santo, por meio das Escrituras, por meio dos ensinos, é que nós fomos sendo fortalecidos. Então, essa é uma lição que nós podemos aprender nesse texto. É preciso que a igreja, como um todo, tenha paciência e tolerância com os irmãos, que nessas coisas não essenciais à salvação, eles ainda têm dificuldade. Eles ainda têm as suas lutas, eles ainda não alcançaram a maturidade. É o Espírito Santo, mediante a palavra, que vai convencê-los dessas coisas. Não é pela força,
não é pela insistência, não é pela a nossa atitude impetuosa, implacável, que essas pessoas vão alcançar a maturidade. Então, o primeiro princípio é esse: os fracos devem ser recebidos, sim, na igreja. Não devemos criar dificuldades, não devemos impedi-los, mas devemos aceitá-los e, assim como fomos aceitos por Cristo, com amor, com paciência, com misericórdia, também aceitarmos esses irmãos. São nossos irmãos em Cristo. Naquilo que é essencial à fé, eles concordam conosco. A divergência é questões que não são essenciais à salvação. Uma segunda aplicação é que os fortes não devem desprezar os fracos e nem os fracos devem julgar os fortes. Para os fortes, o forte precisa ter cuidado para não desprezar o fraco. E precisamos então, queridos, ter cuidado para não fazer tropeçar aquele por quem Cristo morreu. Essa é uma instrução que Paulo vai trazer lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 8. Cuidado para que você, no exercício da sua liberdade cristã, não esteja pecando contra a cruz. Não esteja fazendo tropeçar esse irmãozinho por quem Cristo morreu. Mas, ao fazer isso, você pode estar sendo uma pedra de tropeço para um irmão mais fraco, que vai ser levado a fazer a mesma coisa que você faz, mas sem ter fé. E tudo que não procede de fé é pecado. Então, muitas vezes, o irmão mais imaturo, ele pode chegar na igreja e ver você com tanta maturidade fazendo uma coisa, só que a consciência dele acha que aquilo é errado, e aí ele vai e participa, e depois ele fica com peso na consciência. E se ele fez achando que é errado, por mais que não tenha sido, acaba sendo pecado. Porque tudo que não procede de fé é pecado. Logo, devemos ter cuidado com a nossa liberdade, a liberdade que nós temos em Cristo, que é uma bênção, mas que precisa ser exercida com responsabilidade, precisa ser exercida com amor. Como diz o apóstolo Paulo lá no outro texto, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Um incha, o outro edifica, constrói. Então, queridos, que nós possamos ter essa conduta e que nós mesmos tenhamos essa consciência de que em determinado momento nós também passamos por essa fase. E Deus foi misericordioso conosco, Deus usou irmãos para nos ajudar. Então, hoje nós sabemos que nós podemos participar de certas comidas, de participar de certas coisas que fazem parte da liberdade cristã, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma crise de consciência. Mas, por outro lado, por mais que eu saiba que eu tenho essa liberdade em Cristo, e não tenho nenhuma dificuldade ao fazê-lo, mas pode ser que o meu irmão tenha dificuldade. E aí, por amor a ele, eu vou me abster para não fazê-lo pecar contra Cristo. Paulo vai dizer isso também lá no texto de Coríntios. Eu não vejo problema nenhum em comer carne, mas se eu comer carne vai escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei para que não venha a escandalizá-lo. Então, se uma questão tão pequena vai trazer escândalo ao meu irmão, eu prefiro não participar e não promover um escândalo, não ser uma pedra de tropeço e não criar uma dificuldade para ele que tem a consciência mais fraca. E para os fracos, se você ainda tem dificuldade com relação a questões não essenciais, questões relacionadas à comida, à bebida, questão de roupa, questão de corte de cabelo,
né? E tantas outras questões que as pessoas hoje ainda têm. Possivelmente você se enquadra nessa questão que Paulo está colocando aqui do crente fraco. Obviamente, quando nós falamos de vestuário, a gente sabe, né? Tem certos vestuários que não são próprios para o crente, mas dentro do ambiente evangélico ainda há pessoas que acham que você só pode usar um tipo de vestuário, seja você homem ou mulher, né? E se escandalizam, né, quando vê uma pessoa crente vestida de outra forma, mesmo que seja uma forma decente, mas de outra forma. E aí, queridos, o julgamento é uma tentação que o irmão mais fraco deve evitar. Paulo vai dizer aqui de uma forma muito clara: cuidado para que você não acabe errando por julgar aqueles que são servos do Senhor. São pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo, pessoas que são crentes em Cristo, e que você está dizendo que não são crentes ou não são crentes tão consagrados porque fazem isso que você considera como sendo algo errado. Mas veja, essa é uma tentação que muitas vezes vai acontecer com aqueles que são novos na igreja. Muitas vezes a pessoa que ela é nova na igreja, ela chega na igreja, ela acha tudo maravilhoso, ela se sente bem no meio dos irmãos, fica muito feliz de ter encontrado a igreja. Passa alguns meses ou até alguns anos, ela vai começar a ter dificuldades, ela vai chegar a um momento em que ela vai enxergar dificuldade em todo mundo, ela vai se tornar uma pessoa extremamente crítica, vendo defeito em todas as pessoas da igreja. E aí, meus queridos, nós temos que ter esse cuidado, porque muitas vezes você talvez esteja passando por esta fase, a fase em que você julga todo mundo, em que você critica todo mundo, em que ninguém presta para você, só você se basta. Então tome cuidado, tenha cuidado quando você passar por isso. Você já está sendo advertido, então deixe os irmãos, cada um deles vai ter que prestar contas com Deus da sua própria vida. Há uma liderança colocada sobre eles, então tenha paciência, especialmente quando você vê que os irmãos já são mais maduros, né? Então saiba que há uma liderança que vai supervisioná-los, que vai julgá-los, que vai tratar deles. Então não saia condenando as outras pessoas, não exerça um papel de juiz que Cristo não deu a você. Uma terceira aplicação relacionada a essa questão de termos sabedoria, porque no essencial nós devemos ter unidade. No essencial, basicamente, é aquilo que as doutrinas básicas que você vai encontrar no credo apostólico, que você vai encontrar nas nossas confissões relacionadas à questão da salvação, relacionadas à questão do Senhor Deus. Então, naquilo que é essencial, não tem como, nós não vamos discutir. Se você diverge naquilo que é essencial, então você não é meu irmão. Se você questiona a divindade de Cristo, se você questiona a Trindade, se você questiona a encarnação de Cristo e que Cristo voltará com o corpo como ele ressuscitou, essas questões são questões essenciais, mas nós precisamos ter essa sabedoria para aquilo que não é essencial, não vir a ser motivo para nos dividirmos. Como eu disse, a história da igreja está aí para mostrar que grande parte das divisões dentro da igreja cristã é justamente por questões que não são essenciais.
Então, nós devemos tomar muito cuidado em relação a isso, porque muitas vezes até dentro do meio reformado, você vai encontrar divisões grandes por questões que não são essenciais. Mas cuidado também para que você não venha se tornar um grande militante dentro da igreja de questões que são secundárias, que são indiferentes. Então você vai perceber que algumas pessoas, elas como que escolhem determinados assuntos secundários, não são questões essenciais da fé, são secundárias, e fazem disso a sua grande razão de batalha dentro da igreja. Vivem numa cruzada para convencer os outros de que aquele ponto secundário é um ponto essencial da vida cristã. Entram em discussões, brigam, vão para as redes sociais, fazem ali as suas publicações, atacam aqueles que pensam diferentes. Então, é uma verdadeira cruzada feita em cima de questões que não são essenciais. Então, se você é uma pessoa que tem essa tendência, ouça o apelo do apóstolo Paulo, para que você possa buscar preservar a unidade cristã no vínculo da paz. Se não é uma questão essencial a fé, tenha sabedoria nesse sentido. Não faça disso um cavalo de batalha dentro da igreja. Não fique querendo convencer as outras pessoas do seu posicionamento. Então, que Deus nos ajude, queridos, a termos essa atitude para com esses assuntos que não são assuntos fáceis, são assuntos que dizem respeito à liberdade cristã, e que possamos não apenas levar em consideração aquilo que nós sabemos a respeito desses assuntos, mas também levar em consideração aquilo que muitas vezes o meu irmão, que é mais fraco, a sua dificuldade em relação a essas questões, e que possamos exercer a nossa liberdade cristã com essa responsabilidade, e que aqueles que estão chegando agora, que ainda estão começando a vida cristã, tem uma frase que o pessoal costuma dizer: o novo convertido, ele não conhece o seu coração, Então ele julga todo mundo, ele acha que sabe de tudo, ele chegou agora, mas ele acha que já tem a resposta para os grandes problemas da igreja. Vamos com calma. É importante que a gente também tenha humildade nesse aspecto, saber que antes de nós vieram outros, que se a igreja está hoje aqui construída é porque pessoas vieram antes de nós e que fizeram um trabalho que nós não fizemos. Então, nossa participação é contribuir para o crescimento da igreja e não querer dividir, e não querer julgar e dizer que A ou B não é crente porque não segue ao meu critério. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse sentido. Amém.